Como é bom estar diante dele e o adorar. Aleluia. Mas ele quer nos falar também, queridos. Nós queremos dizer a ele o tanto que nós o amamos, tudo que ele fez por nós. Mas ele também quer falar conosco. Quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Todos encontraram, amém? Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Amém. Você pode se sentar, querido. Adore ao Senhor, porque ele é digno. Não, é ao Senhor. Eu não preciso que você me aplauda. Ele sim é digno do seu aplauso. Ele é digno da sua adoração. Há uns dias atrás, a nossa pastora leu uma versão bem interessante do Salmo 100, dizendo que nós devemos chegar diante do Senhor, nos colocar de pé e entregar a Ele o nosso melhor sorriso, entregar a Ele a nossa alegria completa, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou, amém? Ele nos tirou de um charco de lama e nos colocou no lugar de honra. Aleluia, aleluia. Esse texto, ele é um texto muito interessante. Nós estamos falando de influência. E quando a gente olha para o tempo, quando a gente olha para a linha do tempo, nós vamos ver que muitos homens e muitas mulheres influenciaram. Muitos mesmo. Tanto influências boas como influências ruins. Nós temos Hitler, que influenciou toda uma Alemanha. E por causa dele, milhares e milhares de pessoas morreram. Não apenas judeus, mas negros. E tantos outros países foram atacados pela loucura deste homem influente. Nós temos homens pacíficos como Gandhi, que influenciou tantas pessoas na Índia. Luther Martin King, difícil falar o nome dele, né? Mas um homem influente, e que graças à influência dele, o massacre nos Estados Unidos foi diminuído. E graças a Deus, a gente não tem tantas mortes mais de negros e brancos. Nós temos muitas pessoas influentes, políticos. Nós podemos olhar para a nossa política hoje. Nós vemos que um grupo influenciado por migalhas permitiu e tem permitido até hoje que a nossa política vire uma confusão, uma bagunça. Influência é uma coisa muito perigosa, mas se ela for usada da forma correta, ela pode transformar o mundo. Jesus estava falando sobre isso. Você quer ser uma pessoa influente? Ele estava falando dele mesmo. Que ele era o grão de trigo. E que ele morrendo,
atrairia muitos até ele. Mas ele fala isso para você também. Você sendo um grão de trigo, que você é. Quando você para de olhar para você mesmo, quando você para de olhar para o seu próprio umbigo, quando você deixa o seu egoísmo de lado, você influencia uma multidão de pessoas. Você pode alcançar uma grande quantidade de pessoas. Eu quero falar de um homem que já tem umas semanas que ele tem me consumido. Ele tem entrado no meu coração de uma forma. E eu falei, não, Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida. Quero te falar um pouquinho de Neemias. Você não precisa abrir o texto agora. Depois, você tendo um tempo, dá uma lida no livro todo. Eu acredito que ele vai ser uma grande influência para você, como tem sido para mim. Mas Neemias, ele é um cara interessantíssimo. A primeira coisa que eu vi em Neemias é que Neemias, ele sendo um copeiro, ele não era um simples copeiro, ele era um copeiro oficial do rei. Significa que ele era um homem com um cargo de confiança. Sabe o que ele fazia? A comida chegava, o rei não comia não. Primeiro Neemias ia lá e provava. Aí depois o rei comia. Chegava uma bebida, primeiro Neemias bebia, depois o rei. Por que isso? Para evitar que o rei fosse envenenado, para impedir que os adversários do rei intentassem contra ele e tirassem a vida dele através da comida. Mas um belo dia Neemias está ali servindo o seu rei. E enquanto ele está servindo o rei, chega algumas pessoas de Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias só ouvia falar de Jerusalém. Eu imagino Neemias aproximadamente um homem com entre os seus 35 e 40 anos, mais ou menos. Ele procura saber, e aí, como estão as pessoas lá em Jerusalém? E aquela pessoa que vem trazendo para ele informações, diz, olha, as coisas não estão nada boas. As pessoas estão passando muita necessidade. Os muros estão quebrados, jogados por terra. As portas ainda estão do mesmo jeito que estavam. Há muita insegurança. As coisas não estão fáceis. A palavra do Senhor diz que Daniel, lá no exílio, já havia 70 anos o exílio. Quando Daniel, ele fala, Senhor, isso tem que acabar. É a sua promessa falou que seriam 70 anos o exílio. Já deu. E ele começa a interceder para que o exílio acabasse. E então, Zorobabel lidera uma turma voltando para Jerusalém. 130 anos antes de Neemias nascer. Zorobabel leva uma turma. Depois, Esdras leva uma outra turma. Quando finalmente Neemias chega, pouco tempo depois de Esdras estar ali. Neemias não conhecia Jerusalém, mas ele sabia o que estava acontecendo pelas informações que chegavam para ele. Ele começa a questionar, por que está assim? Por que ninguém se levantou para poder consertar as coisas ainda? Seu informante não tem muitas informações. Ele vai para casa, ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque as coisas não poderiam estar assim. As coisas não poderiam continuar daquele jeito. Eram seus irmãos, era o seu povo. Bom, ele vai trabalhar, assim como eu e você vamos todos os dias. E quando ele chega ali para servir o rei nota que alguma coisa estava diferente com Neemias.
Falei, Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está assim, tristinho? Você não é assim, você é um cara para cima, bacana, a gente sempre papeia tanto e hoje você está murchinho. O que está pegando? Rei, eu estou muito triste. Eu soube que os meus parentes, lá em Jerusalém, estão passando muita necessidade. Estão em uma situação de insegurança, de perigo, de vida. Eu não consigo ficar feliz dessa forma. O que você quer fazer? Quem dera eu, rei. Se eu pudesse, que o meu dinheiro desse, eu ia para lá, ia fazer alguma coisa, dar um jeito. Eu imagino o Neemias, estilo golfinho, assim. Preocupado com aquilo que estava acontecendo lá fora. Mas ele é surpreendido, o rei fala com ele assim, você quer ir? Mesmo? Olha, se o senhor deixar aí, eu não posso ir com as mãos vazias, né? Neemias falou, o que eu vou fazer sozinho lá? Se o senhor me der cartas, eu posso levar cartas ao capitão do bosque, ele me dá madeira, a gente vai trabalhar. Ele falou assim, você vai voltar? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. O rei pergunta para ele, você vai voltar? Querido, se você sair do seu emprego hoje, o seu patrão vai falar com você assim, olha, quando é que você vai voltar para trabalhar comigo? Se você pedir conta hoje, se você tiver que viajar, se você tiver que fazer qualquer coisa, o seu patrão vai virar para você e falar assim, olha, tudo bem, eu te dou tudo o que você precisa para você ir. Mas quando que você vai voltar? Eu fiquei pensando que tipo de funcionário era Neemias. Que apesar do patrão permitir que ele fosse, queria que ele voltasse. Não queria ficar sem ele. Nós vivemos um tempo hoje, queridos, onde as pessoas não estão preocupadas. Muitas das pessoas trabalham por trabalhar. Trabalham pelo que eles vão ganhar. E não para deixar marcas. Sabe, nós temos ouvido falar em cima desse púlpito aqui, já há um bom tempo, de sermos igreja fora da igreja. Será que se você falar com o seu patrão assim, olha, eu preciso sair, falou assim, já vai tarde, graças a Deus você está indo embora? Pelo amor de Deus, eu não tenho que te mandar embora, você está indo por conta própria? Ou você é aquele funcionário que o seu patrão falou assim, olha, por favor, eu te dou o tempo que você precisar, vai, resolve sua vida e volta, porque eu preciso de você aqui. Neemias era esse cara. Neemias era essa pessoa. Esses dias eu vi um vídeo numa palestra e eu fiquei assim, uau, que trem doido. Eu não tenho tempo nem costume de assistir o Fantástico, mas me mostraram um vídeo que passou outro dia sobre um patrão que se veste de empregado e vai para a empresa. E nesse dia ele chegou na sua empresa e ele ficou de cara com pessoas que faziam ele levar prejuízo, porque o caminhão ficava tempos e tempos no pátio. Quando ele paga, o patrão paga pelo tempo que o caminhão está vazio no pátio. E ele pergunta para o funcionário assim, como que eu coloco aqui? Coloca a qualquer hora. E o caminhão, ele teria que pagar 16 horas pelo caminhão parado, quando na verdade o caminhão não ficou 1 hora. Depois ele vai para uma outra parte da sua própria empresa, onde o funcionário
Não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. Não tem o menor interesse de ensinar para ele como trabalhar. Ainda que ele perguntasse várias vezes, olha, como se faz isso? E ele dizia, faz do jeito que você quiser. Mas se der errado, o que vier atrás conserta. Mas isso não traz prejuízo para a empresa? A empresa é sua? Não é minha. O dono que se vire. E ele foi ficando muito angustiado com aquela situação. Até que ele vai para uma terceira etapa dentro da sua empresa, onde a mercadoria teria que ser levada, né, colocada dentro dos caminhões. E ali ele encontra um rapaz, muito novinho, que chegou ali como ajudante e já era gerente daquela etapa ali da empresa. E aquele rapaz é muito exigente com ele, olha, faça dessa forma. E ele fazia e ficava um pouco torto, ele falou assim, você tem que fazer da forma correta. Mas eu não posso deixar a mesma coisa. Ele falou, não é a mesma coisa, porque na hora que a outra caixa chegar, ele não vai encaixar. Então você tem que fazer da forma certa. E foi ensinando ele a fazer da forma correta. Quando foi no final do dia, estava tudo certinho. E uma coisa interessante que chamou a atenção dele é que aquele rapaz cantarolava o tempo inteiro. E ele falou assim, você cantarola o tempo inteiro. O que você tanto cantarola? É um pagode? Ele falou assim, não, é uma música que a gente canta lá na igreja. Aí você é crente? Ele falou assim, sou. Tem algum problema? Ele falou, não, de jeito nenhum. E aí, no segundo dia, eles foram conversando. E aquele rapaz, ele foi pegando intimidade com aquele gerente. E aquele gerente começou a comentar com ele sobre um trabalho que ele fazia numa comunidade próxima da casa dele. E enquanto, logo depois que ele saía dali, ele ia para aquela comunidade ensinar as crianças a jogar futebol. E ensinava a palavra de Deus para aqueles meninos ali da comunidade. E levou o patrão para conhecer o trabalho, que o patrão falou, nossa, que bacana, eu quero ir lá conhecer. E ele, no final, ele ficou surpreendido. Ele falou assim, eu não imaginava que eu tinha pessoas tão ruins de trabalho, mas eu tenho uma pessoa que vale a pena. Quem você é dentro da sua empresa, querido? Quem você é dentro da sua empresa? Você vai permitir que as pessoas tenham prejuízo dentro da sua empresa? Aonde você está? Você é uma pessoa que vai trazer lucro para a sua empresa, ou você é uma pessoa que está trazendo prejuízo onde você trabalha? Neemias, ele era uma pessoa assim. Seu patrão não queria perdê-lo. Bom, Neemias, então, ele, debaixo ali da liderança do seu patrão, ele vai para Jerusalém. Ele leva cartas e junto com ele vai um grupo de quase 42.000 pessoas, deixando o exílio e indo para Jerusalém. Neemias não vai sozinho. Quando ele decide voltar para Jerusalém, um grupo vai junto com ele. Isso traz uma responsabilidade muito grande. As pessoas que seguem você. Às vezes você acha que você está sozinho. Às vezes você acha que você está sozinho. Mas, querido, quando você olha para trás, sem que você saiba, existe uma multidão seguindo você. Sabendo onde você vai, sabendo o que você faz, sabendo os lugares que você está frequentando. Não porque você esteja anunciando. Outro dia, o Elion até falou comigo, nossa Deus, pode fazer uma coisa errada, né? Porque tem tanta gente olhando a gente. E onde, graças a Deus, eu vou, sempre tem um conhecido. É sempre alguém, oi Jaque, oi, tudo bem? Seja por causa do meu trabalho, seja por causa da igreja, seja por causa do teatro que eu já fiz há um tempo atrás. Sempre tem alguém que me conhece. E você também, querido. Sempre tem alguém olhando para você. Neemias sabia disso. E quando ele chega em Jerusalém, ele acomoda da melhor forma que pode as pessoas.
Enquanto todo mundo vai procurar alguma coisa para comer, um banho para tomar, se ajeitar, Neemias, ele decide caminhar por Jerusalém. Ele tinha uma tarefa complicada nas mãos dele, querido. E ele vai caminhar e olhar quais são as grandes dificuldades. Mas o que é que ele também tinha a favor dele? Deixa eu te falar, meu amado, essa caminhada ela não é fácil mesmo, não. O destino profético que Deus tem para você não é fácil. Mas você precisa parar e começar a olhar ao redor. E vai quais são as facilidades que te levam para este lugar que Deus te chamou. Mas também identificar quais são as dificuldades para que você possa consertá-las. Se você sabe que existem dificuldades, então você tem que melhorar. Você tem que caminhar para poder consertar. Você tem que... Deus me chamou para cuidar de criança. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar dentro dessa área. É fácil, pastora Priscila? Não é, nem é muito valorizado. É verdade? Mas eu preciso me especializar, porque senão eu vou ser a mesma coisa que os outros. Deus me chamou para ensinar, né, pastora Alessandra? Glória a Deus por isso. Mas é fácil? Se você não continua estudando, você vai ficar parado no tempo. E você não vai conseguir alcançar uma geração que vem depois. Porque Deus te chamou, querido, você precisa caminhar. Você tem que caminhar em direção a ela. Você tem que procurar ir em direção àquilo que Deus te chamou. Sabe, o seu destino profético não acontece assim. Eu tenho um destino profético, então eu vou ficar parado, porque como é destino, uma hora vai acontecer. Querido, não funciona assim não. Deus planejou a sua vida. Ele sonhou um sonho lindo para você. Só que Ele também te deu uma coisa. Como é que é? Livre-arbítrio. Você escolhe. Ele sonha com você para morar numa mansão. Você quer morar num casebre? Aí é a sua escolha. Eu li um negócio interessante no Face hoje. Diz assim: você nunca erra duas vezes. A primeira vez você erra, a segunda vez você escolhe errar. Ele sonha sonhos grandes para você. Comece a olhar qual é o sonho de Deus para a minha vida. Querido, Deus não te deixa cegas, não, Ele te dá pistas. Ele põe o seu coração para arder quando você precisa agir dentro de alguma situação. Você vai saber, então comece a observar para que Deus te chamou. Missionária, mas eu já tenho idade, eu já estou lá virando a serra. Ainda dá tempo de você viver o que Deus sonhou para você, querido. Dá tempo de você fazer aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Neemias, ele começa a caminhar por Jerusalém e procurar saber quais são as dificuldades, mas também quais são as facilidades. Aonde que eu posso investir com tranquilidade aqui? Ele começa a conhecer as pessoas, ele procura saber quem são as autoridades, quem são os líderes daquele lugar, quem são os príncipes ali, quem são os sacerdotes. E ele procura então as pessoas de influência. Ele começa a se reunir com essas pessoas, procurar saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades daquele lugar. Como eu te falei, não é fácil. Quando Neemias, então, ele resolve, chama todo mundo e decide contar para todo mundo o que está acontecendo. Ele chama seus líderes ali, abre o jogo para todo mundo e fala: olha, nós estamos aqui para reconstruir os muros, as portas. Não vai ser fácil, nós precisamos fazer, nós estamos vivendo com muita insegurança. É uma multidão que está aqui, mas nós estamos inseguros. Por que Neemias estava tão preocupado em reconstruir os muros? Você precisa entender isso. Que às vezes, a Bíblia fala que a gente parece por falta de conhecimento, né? E às vezes a gente só lê a Bíblia e não procura entender o que está acontecendo ali. Bom, Israel, ele era uma faixa de terra no meio de dois
2 países, vamos colocar assim. 2 territórios grandes. Bandidos viviam em guerra um contra o outro. E isso sempre foi dessa forma. O que acontece é que, no meio da batalha, por não ter muro, não ter nada ali que os protegessem, o exército de um lado saía, atropelando tudo, quebrando tudo. Se tivesse plantação, animal, gente na frente, fosse o que fosse, eles saíam quebrando tudo até chegar no outro território. Aí o outro ia responder e fazia a mesma coisa. E saía destruindo tudo. Mas murados, aquele povo tinha que obrigatoriamente dar a volta. Eles não tinham como derrubar o muro. O muro fala de segurança. Sabe, muitas vezes nós estamos diante do Senhor, queremos viver um tempo com o Senhor, nós estamos em Jerusalém, nós estamos tão tranquilos ali. Mas a gente não se sente seguro. Eu vou te falar que eu já vivi assim. Às vezes você escolhe congregar num lugar. Escolhe estar aqui em Sabaote. Eu decidi, meu coração bate forte aqui dentro. Mas às vezes você não se sente seguro. Você não constrói muros de segurança ao seu redor. Não estou falando muro de segurança para você se sentir isolado, não, querida. É muros no sentido assim, eu vou ficar aqui e nada vai me impedir e nada vai me abalar. Sabe o que acontece muitas vezes? E a gente tem visto isso. Não estou falando aqui de Sabaote, eu estou falando em geral. As pessoas começam a estar num lugar e vão felizes e tal. Aí, de repente, não tem nada para fazer. Faz igual Eva. Empresta o ouvido para escutar uma conversa que não lhe pertence, nem sabe do que estão falando. Pastora. Pastora. Diana também, misericórdia. Aparecida. A diaconisa? Nossa Deus, você é desse lugar. Você nem sabe o que está acontecendo, mas você quer saber. Você nem sabe o que está passando, mas você quer descobrir. Aí você começa, procura aqui, procura ali, procura aqui, procura ali. Você não tem segurança, querido. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi nesses meus quase 30 anos conhecendo o Senhor. Eu amo o Senhor. E eu confio no amor dele para a minha vida. E todas as vezes que ele me levou para um lugar, ele me levou com uma certeza. Se você está aqui, querido, não pense que você está aqui por acaso, porque você não tinha um outro lugar para você estar. Você foi atraído pelo Espírito Santo de Deus. Você está em Sabaote porque o Espírito Santo atraiu você para estar aqui. Porque ele te chamou com um propósito. E você poderia ter ido para qualquer outro lugar. E talvez você estava em outro lugar. Mas ele te atraiu e te plantou. E te colocou num lugar central. Um lugar onde a graça dele é manifesta de uma forma onde você ainda não encontrou. Por isso você ainda está aqui. Comece, querida, a construir um muro de segurança. No sentido de que nenhum tipo de ataque das trevas possa impedir você de se alimentar do melhor que Deus tem colocado aqui dentro para você. Era isso que Neemias precisava, fazer o povo entender por que a urgência de construir os muros. Porque todo tipo de alimento que estava sendo colocado dentro de Jerusalém, plantado em Jerusalém, muitas vezes era roubado por falta de muros, por falta de segurança. Você precisa, querido, entender isso. Construa muros de segurança ao seu redor, para que o alimento que está aqui não te seja roubado, para que o alimento que Deus tem para você aqui dentro não te seja roubado. Neemias, ele chama o povo, e ele, de uma forma bem estratégica, ele fala assim: olha, você não vai sair construindo o muro longe da sua casa. Você não vai pegar a sua marmitinha de manhã e vai lá para o outro lado da cidade para construir um muro. Não, você vai construir um muro em frente à sua casa.
Você vai trazer proteção para os seus. E assim acontecia. É como se a Dayana aqui, ela começasse a construir, não muito, mas ela construísse a faixa aqui da janela. E o Elion pegasse a outra janela. E o Fernando pegasse a parede antes ali do ventilador. E a irmã pegasse depois do ventilador e o Léo a outra janela. E assim, queridos, pouco a pouco, a segurança era restabelecida. Se você começar a fazer a sua parte, querido, nenhum adversário vai chegar aqui e roubar aquilo que Deus tem dado para você. Nenhum adversário vai chegar aqui e roubar aquilo que o Senhor tem te falado. Você precisa começar a construir o seu muro de segurança. Você está me entendendo? De verdade? Porque às vezes eu fico olhando para você assim, você não faz nenhum esboço, eu fico sem saber se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Os adversários de Neemias começaram a entender o que ele estava fazendo. E começaram então a apontar ele dizendo, você é louco. Esse povo morto de fome, eles não vão conseguir nada. Olha o tamanho dessas pedras, já estão todas queimadas. Não há o que fazer neste lugar. Você começa a colocar uma pedra aqui, uma raposa vai passar e vai jogar tudo por terra. Deixa de ser bobo. Seus inimigos começaram a dizer para ele, você não consegue, você não pode. Alguns que estão aqui também têm ouvido isso, dos seus amigos, vizinhos, conhecidos. Quando você diz assim, eu sou do grupo das mulheres guerreiras. Oh, glória a Deus, eu vou dançar para o Senhor. Você, esse corpite que você tem, você vai dançar nada, você vai sair rolando lá de cima. Eu fui chamada para ministrar o louvor. Você parece uma taquara rachada, você não vai conseguir cantar. Eu decidi que eu vou fazer parte do ministério junto com a pastora Priscila. Você não cuida nem do seu filho, você vai cuidar dos filhos dos outros? Seus adversários começam a dizer para você que você não pode, que você não consegue, que você é pequeno, que você já está queimado. Você saiu de outra igreja, você já está queimado, você vai caçar lá o quê? Eu te conheço de outros lugares, você já está queimado. Não vai dar certo para você. Neemias escutava isso. Neemias ouvia Sambalate e os outros dois, o Tobias. E falava, olha, você não vai conseguir. Esse povo está morto de fome. Esse povo não dá conta de fazer nada. Eu lembro dessa frase, né, pastora? Essa igrejinha não fica aí um mês. 5 anos. Essa igrejinha não vai para frente, não. Não fica aqui, não. Já estamos aqui há 5 anos. E ampliados. Não estamos aquela porçãozinha de quase 20 pessoas, não. Amontoados uns em cima dos outros. O Júlio batendo o prato quase que na cabeça da pastora. Não, querido. E nós ainda vamos crescer muito mais. Mas essa palavra é para você, querido. Você está começando pequeno mesmo. Você está começando agora. Eu olho para o Fernando quando ele começou a vir aqui na igreja. Fernando entrava mais mudo e saía calado. A gente mal saiu. Eu custei saber que o nome dele era Fernando. Porque ele saía, entrava, sumia. E hoje Fernando aqui é um exemplo para a gente. Um homem de Deus, perseverante, que tem vivido um milagre atrás do outro. Sabe, querido, seus adversários vão tentar apontar o dedo no seu nariz, dizendo, você não consegue, você não pode, você é pequeno, você é isso, você é aquilo. Eu te conheço de outros carnavais. Mas Jesus me libertou do carnaval, graças a Deus. Ele me salvou, querido. Você pode dizer isso para o diabo, para os seus adversários. Eu sei o que você fez no verão passado. Pois é, meu querido, mas daquele verão eu não vivo mais. Eu estou agora vivendo a primavera de Deus. Você tem que ter uma resposta para o seu adversário.
E eles achavam que Neemias era bobo. Olha, nós vamos fazer aqui uma festinha, um churrasquinho, nós vamos fazer um negócio aqui. Desce aqui. Desce aqui, Neemias. Vem cá. Neemias, ele tinha uma resposta: eu estou muito ocupado fazendo a obra de Deus. Com o que você anda ocupado, querido? Com o que você anda ocupado? Com o que você anda ocupado? Porque muitas vezes a gente está tão desocupado da vida, mas tão desocupado da vida, que a gente cai de bobeira. Querido, você cai de bobeira. Porque você deveria estar ocupado com a obra do Senhor. Você está tão à vontade que você cai fácil. E aí você começa a não confiar mais na sua liderança. Você começa a não ter mais prazer de estar diante do Senhor. Você começa a não ter mais prazer de congregar. Seu inimigo não é bobo, não. Ele não vai te atrair com coisas ruins. Seu adversário não vai te atrair com coisas ruins, não, querida. Ele vai te atrair com momentos prazerosos mesmo. É falando hoje um pouquinho, amanhã mais um tiquinho. Quando você assustar, você não está mais fazendo a obra do Senhor. Neemias sabia disso. E Neemias também entendia que, se ele abrisse mão do chamado dele, ele não era só ele. Havia uma multidão que estava confiando em Neemias. Havia uma multidão que estava confiando em Neemias. Se Neemias deixasse aquela obra, por mais pesada e difícil que ela fosse, todos os outros parariam também de trabalhar. Não foram dias fáceis. E Neemias pesava sobre ele um título que ele não pediu. Ele se tornou governador ali em Jerusalém. Ele se tornou um líder máximo ali. Haviam vários líderes em cada parte de Jerusalém, mas ele se tornou um líder que ele não pediu para ser. Ele não pediu para ser governador ali, mas ele se tornou. E as pessoas o respeitavam. Se ele abrisse mão daquele chamado dele, o que ia acontecer? Todas as outras pessoas também fraquejariam e perderiam a sua esperança. Como eu disse, querido, existem muitas pessoas caminhando atrás de você, dependendo do que você fala, do que você faz. Não baixe a guarda. As coisas ali em Jerusalém ficaram tão críticas a ponto que, no meio da construção, eles não podiam simplesmente construir. Eles tinham que ter um instrumento de construção na mão e na outra mão uma espada. Porque senão o seu adversário vinha contra eles. É isso que tem acontecido muitas vezes. Nós dizemos: nós vamos então só construir. Estou de boa, pastora. Então agora eu vou só construir. Mas se esquece que o seu adversário tem vindo contra você. Você acha, querido, que tudo que nós estamos vivendo está vindo assim, na bandeja? Não. Chega de bandeja daqui para você. Mas para chegar aqui não deca na bandeja, não. É debaixo de um joelho. É debaixo de muito clamor. É debaixo de muito choro. É de muita batalha, de muita luta. Para que você receba fresquinho aí. Está na hora, querido, de você entrar nessa batalha também. Você quer ver muros sendo reconstruídos? Portas sendo colocadas no lugar? Está na hora de você também se colocar na brecha desse muro. Está na hora de você se levantar, Sabaote, e tomar o seu lugar à frente da sua casa, à frente do seu muro. Fazer você mesmo a reconstrução. Parar de depender dos outros para fazer por você. Está na hora. Está na hora de você tomar o seu lugar. Era confortável para Neemias saber de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele estava seguro dentro de um palácio, servindo um rei.
se alimentando das iguarias daquele rei. Ele estava confortável. Mas ele decide sair de onde ele está e fazer diferença. Lá onde ninguém queria estar. Quando ele chega naquele lugar, querido, ele não encontra uma cidade bonita, pintadinha, com jardins, não. Ele encontra um lugar todo destruído. Era como se tivesse acontecido um terremoto em Jerusalém. As casas estavam derrubadas. Os muros estavam no chão. O que era de madeira estava queimado, não tinha nada. E apesar das pessoas estarem ali já há alguns anos, não fez muita diferença, porque elas não mexeram nos escombros. Não havia uma liderança que dissesse: vamos reconstruir os muros. Mas este é um tempo diferente para Sabaote. É um tempo, querido, de reconstruir muros e colocar portas e colocar ferrolhos nessas portas e trazer segurança. É tempo de você se levantar. Neemias, ele não cede às provocações do seu adversário. Não. Ele toma uma posição de continuar o seu serviço. Quando finalmente os muros estão prontos, Neemias, ele faz uma coisa muito interessante, e você precisa saber disso. Deus te chamou para ser influente, e Ele te preparou e te plantou dentro de uma área, querido, onde Ele pode te usar grandiosamente. Mas nós não somos bons em tudo, somos? Não. Quando eu fiz o curso de THD, eu declarei para mim mesma que eu seria a melhor THD dessa região. Graças a Deus, eu tenho escutado isso. Mas eu sou só a THD, eu não sou dentista. Se chega alguém com dor de dente, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Tirar um raio-x e encaminhar para o dentista. Eu não posso fazer mais nada. Há pessoas aqui que são excelentes aqui no púlpito, mas se for cantar, vai dar certo. E outras que são excelentes para cantar, mas se for pregar também não vai dar certo. Muitos são excelentes para dançar. E aí vai. Nós temos grandes influentes aqui dentro. Neemias, ele sabia que ele tinha uma influência muito forte. Ele era alguém que sabia liderar. Ele era uma pessoa que dizia: olha, nós vamos fazer dessa forma, assim, 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 assim. Mas ele sabia que ele estava há muitos anos sem falar hebraico. Ele só falava aramaico, ele estava lá na Pérsia. Ele não falava hebraico. Então ele procura Esdras, o sacerdote. Esdras falava hebraico. E falava: Esdras, nós precisamos apresentar a lei para este povo. Eles estão muito tempo longe, sem ouvir a palavra do Senhor. Esdras, então, busca o livro da lei. E Neemias faz uma coisa que eu achei fantástica. Neemias, ele cria um ambiente propício para que a lei fosse ouvida. Ele constrói um palanque e põe Esdras de uma forma como estamos aqui hoje. Esdras um pouco mais alto, para que ele se distinguisse do povo. Mas ainda havia um problema, certo? Porque Esdras falava hebraico, mas o povo não falava hebraico. Como é que ele ia ler a lei? Alguém poderia ter dito: não é mais fácil nós anunciarmos a lei em aramaico? Fica mais fácil, todo mundo vai entender. Mas era necessário lembrar a identidade daquele povo. Lembrar aquele povo quem ele era. Sabe, querido, muitas vezes nós temos vivido tantas coisas aí fora, ouvido de tantas coisas, e muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos
que nós somos o filho do rei, filhos do rei, pertencentes a um reino, e ficamos preocupados com a economia desse país. Eu não sou deste reino. Eu tenho um pai que provê as minhas necessidades. Eu não tenho que ficar preocupada com a economia do país. Eu tenho que orar pela economia do país. Eu tenho que orar pela política desse país. Mas eu não tenho que ficar preocupada, porque eu tenho um rei que cuida de mim. Nós esquecemos a nossa identidade. Nós ficamos apreensivos, esquecendo que nós temos um Deus que cuida de nós. Por maior que seja a dificuldade que a gente passa, querido, Deus sempre supre você. Ele sempre vai suprir você. Ele sempre vai cuidar de você. Aquele povo já não se lembrava mais que o Senhor havia aberto o Mar Vermelho para libertar aquele povo do Egito. Eles não conheciam a palavra do Senhor. Eles não sabiam quem eles eram. E Neemias então fala com Esdras: nós precisamos apresentar a lei do Senhor. E Esdras encontra no meio daquele povo homens bilíngues, homens que falavam tanto hebraico como aramaico. 5 homens. E eu achei fantástico, porque ele colocou esses homens para caminhar em fileira no meio do povo. Enquanto Esdras começou a falar de cima do palanque, os 5 homens iam traduzindo o que Esdras falava. E eles iam ensinando o povo. Mas numa outra tradução diz que eles iam traduzindo a palavra. Sabe, queridos, deixa eu te explicar uma coisa que hoje não é diferente. Deus nos fez bilíngues no mundo onde só fala uma língua estranha. Nós, a palavra do Senhor diz que nós somos estrangeiros nesse mundo, mas nós temos uma pátria celestial, amém? Amém? Achei que poucos tinham uma pátria celestial. Como pertencentes a esse reino, querido, nós falamos a língua do reino de Deus. Mas como brasileiros que somos, nós falamos um bom português. E o Espírito Santo de Deus tem levado eu e você a traduzir a palavra do reino, a levar aquilo que você escuta dentro daqui de cima desse púlpito e caminhar no meio do povo como bilíngue, falando a linguagem do reino, trazendo a cultura do céu para este lugar, trazendo a cultura do céu para onde você mora, trazendo a cultura do céu para o lugar onde você trabalha, trazendo a cultura do céu para os lugares onde você caminha, querido. Eu e você. Eu e você. Neemias, ele, apesar de ter terminado aquele trabalho em 52 dias, Neemias permanece ali em Jerusalém ainda 12 anos. 12 anos ensinando o povo a conhecer o Senhor. 12 anos ensinando aquele povo a ser forte e permanecer firme dentro daquilo que Deus tinha para eles. É certo que ainda ficaram muitos judeus dispersos, espalhados pelo mundo todo. Mas aqueles judeus que estavam dentro de Jerusalém, com seus muros erguidos e as suas portas com ferrolhos, eles estavam seguros. Eles estavam seguros. Os seus adversários tiveram que entender que o Senhor Deus tinha feito tudo aquilo. Sabe, meu amado, não é tempo mais de você ficar assentado, simplesmente olhando as coisas acontecerem. É tempo de você se levantar.
É tempo de você se posicionar. É tempo de você começar a influenciar onde você está. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa. Mas eles não vão me ouvir, eles estão te ouvindo. Eles estão te vendo. Eles sabem quem você é. Então tome cuidado, porque você às vezes pode falar uma coisa e viver outra. Eles estão olhando para você. Eles estão olhando como você fala. Eles estão olhando quem você é. Você é mais influente do que você imagina. Quero que você se coloque de pé.